vamos iniciar agora a segunda parte dessa aula de hoje. E aqui eu vou começar falando de isolantes e condutores, tá? Isolante e condutor é uma coisa bem simples, não precisamos nos demorar muito nesses dois caras, é só basicamente falar o que é um e o que é o outro, tá? E o que esses caras fazem. Os isolantes, gente, eles são materiais que eles é, as características físicas que esses materiais possuem dificultam a passagem de elétrons por ele, a movimentação dos elétrons por esses materiais. Então, se eu precisar que não passe cargas elétricas por uma determinada região, determinado local, eu quiser controlar isso, o que eu ponho naquele lugar? Eu ponho um isolante. Aí esse isolante vai evitar que essas cargas passem por ali. Enquanto os condutores é o oposto. O condutor, né? Acho que o nome já é bem. O nome dos dois é bem. Como é que se fala? Esqueci a palavra. Acho que é bem dedutivo, o nome, bem intuitivo o nome dos dois, né? Condutor. O condutor ele conduz com muita facilidade os elétrons, né? Um condutor elétrico. Ele é um tipo de material onde os elétrons se movem com maior liberdade dentro deles. A ideia aqui, quando a gente fala de elétrons em movimento, a gente tem que pensar, a gente pensa em corrente elétrica. Só que a gente não discutiu corrente elétrica ainda. Nós discutiremos corrente elétrica mais à frente, que seria as cargas em movimento. Mas os condutores, eles são ótimos para que eu consiga passar por eles correntes elétricas, enquanto os isolantes eles são horríveis para isso. Eles não são bons para esse tipo de coisa. O isolante, no geral, a gente usa ele para quê? Quais funções que a gente usa isolante? Se eu vou trabalhar com coisas que podem emitir descargas elétricas, eu preciso me proteger dessas descargas. Então, para me proteger dessa descarga, eu uso um material isolante. Por exemplo, eu tenho um técnico de uma empresa de fornecimento de energia elétrica. Esse técnico ele vai mexer em um poste de luz, né? Um poste de rua. O poste de rua, o que tem no poste de rua? Está passando por aquele poste corrente elétrica. Então, aquele técnico que for trabalhar naquele poste, ele vai precisar se proteger. Então, para ele se proteger, ele usa materiais isolantes. Que materiais são esses? Luva de borracha. Luva de borracha. Borracha é um ótimo isolante. A borracha ela segura muito bem descargas elétricas. Então, a luva que esse técnico possui é uma luva com borracha, uma luva de borracha para proteger ele. A bota dele, né, o sapato que ele usa, o calçado, é uma bota que também tem borracha. E a borracha, no caso, é a sola dessa bota. Né? Então, essa bota protege ele também. Um fio, eu passo a corrente elétrica por um fio. Mas se eu tocar no fio, se o fio estiver desencapado, eu tomo um choque. Né? O fio ele é feito com um condutor. Então, ali está passando corrente elétrica. Eu não posso tocar nele, senão eu tomo um choque. Então, o que eu faço? Eu cubro esse fio com um isolante, que a gente também usa a borracha. Né? Então, se vocês olharem para um fio, qualquer fio que seja, pode ser o fio do fone de ouvido de vocês, se vocês estiverem usando ele agora, é um fio de borracha. Por que tem esse fio de borracha? Porque ali dentro está passando um fio de cobre que por ele passa a corrente elétrica. Então, para você não tomar um choque, fio de borracha está ali para proteger. Então, alguns exemplos de materiais isolantes, além da borracha, né? Tem a borracha, tem a madeira, tem o plástico. A água destilada é um isolante também, mas não é muito confiável. É um isolante também, é um isolante. Água destilada. E condutores, né? Condutores no geral, metal. Metais são ótimos condutores. Todos eles no geral são ótimos condutores. Uns são melhores do que os outros, mas todos eles são bons condutores. O corpo humano. O corpo humano é um ótimo condutor, tá, gente? Quando a gente fala assim, não põe o dedo na tomada, não é só porque vai ter uma descarga grande ali em vocês. É porque o nosso corpo é um ótimo condutor. Então, quando tu põe o dedo ali, a corrente elétrica que está saindo daquela tomada vai passar muito tranquila pelo seu corpo. Vai passar pelo seu corpo e vai sair para o chão. Vai percorrer o seu corpo todinho e sair pelos seus pés. Porque o nosso corpo é um ótimo condutor. Um exemplo disso, né? Pode ser até bobeira falar, mas quem aqui já assistiu Chaves, o episódio que todo mundo fica de mãos dadas tomando choque, porque aquilo ali pode acontecer, tá, gente? Não é nenhuma coisa impossível de acontecer. E aquilo só acontece por quê? Porque o nosso corpo é um ótimo condutor. Então, se tem alguém segurando um fio desencapado que está passando a corrente elétrica, ela vai tomar um choque. Se outra pessoa segurar, ela também vai tomar o choque. A corrente vai passar para ela também.
porque o corpo vai produzir isso com muita tranquilidade. O que não pode acontecer é as pessoas ficarem segurando por tanto tempo e ninguém morrer ou pegar fogo, né? Enfim, aí é coisa do programa de humor. A água salgada, né? Então a água do mar ela conduz muito bem a eletricidade. É um outro exemplo de condutor. Agora, dentro dos condutores existe quer dizer, além do condutor e do isolante, existem outros dois caras que são o semicondutor e o supercondutor. Tá? O semicondutor é um material que ele está entre o isolante e o condutor. Tá? Ele tem uma boa, vamos dizer assim, ele consegue, é, ele tem, vamos dizer assim, ele tem uma resistência pequena para passagem de elétrons, tá? Quer dizer, ele tem uma resistência razoavelmente moderada para passagem de elétrons, mas ele também tem uma resistência a não deixar. Então ele tá no meio termo ali, sabe? Ele não deixa passar com muita facilidade, mas as coisas passam também. O semicondutor ele está muito presente na eletrônica, porque a ideia do semicondutor é mais ou menos assim: a corrente ela passa com mais facilidade num sentido do que no outro sentido. Então imagina aqui uma coisa horizontal. Imagina a palavra semicondutor. É como se a corrente passasse com mais facilidade no sentido do S até o R, né, no sentido normal aqui da palavra, e no sentido contrário ela passasse com um pouquinho mais de dificuldade, ou não passa. Então o semicondutor ele funciona mais ou menos dessa forma. E no geral eles são feitos com materiais de cerâmica, tá? Eles são uma cerâmica especial, uma cerâmica específica, diferente daquela cerâmica que a gente conhece, que a gente usa para fazer vasos, pratos, filtros de barra e tudo mais. Até mesmo piso de, de residências. Agora o supercondutor é um condutor muito bom, né? Acho que o nome dele, supercondutor, já diz isso pra gente. O supercondutor é um material que tem uma resistência praticamente nula. O que significa a resistência praticamente nula? Significa que os elétrons circulam por esse material sem nenhum tipo de dificuldade. O bicho simplesmente vai. Porque assim, os condutores, apesar de eles serem bons condutores de corrente elétrica, eles oferecem baixa resistência, eles ainda oferecem resistência. Então os elétrons passam por eles, mas não passam livremente, livre, leve e solto. Existe uma resistência envolvida ali. Tanto que alguns são melhores do que outros condutores. Por exemplo, o ouro é um condutor melhor do que o ferro, por exemplo. Mas a gente usa o cobre porque o cobre é o melhor custo-benefício nessa questão. Então, no geral, todos os fios que a gente tem espalhados pelos postes de rua são fios de cobre, com ligas de cobre. Agora, o supercondutor, ele não oferece resistência alguma, então os elétrons circulam por esses caras de uma maneira, tipo, como se nada impedisse eles se movimentarem, né? Por conta dessa resistência nula, o supercondutor ele tem a chamada supercondutividade, né? Só que essa supercondutividade a gente não consegue isso com muita facilidade. Os supercondutores a gente só consegue fazer esses caras funcionarem em temperaturas muito, muito baixas. E quando eu falo muito baixa, eu falo muito baixa mesmo. É coisa de menos 200 graus Celsius de temperatura. É muito, muito baixo. A gente ainda não conseguiu um supercondutor funcionar, operar numa temperatura ambiente. Por exemplo, a temperatura que você está agora na sala de você, seu quarto, sua cama, essa temperatura que você está sentindo agora. A gente não consegue fazer um supercondutor funcionar com essa temperatura. A gente só consegue com temperaturas muito baixas. Então, é um outro tipo de, de condutor, mas ele tem essa peculiaridade com relação à sua temperatura. Tá? Enfim, dando prosseguimento. Tipos de eletrização, gente. Aqui é o seguinte, os tipos de eletrização o que seria tipo de eletrização? É como eu posso eletrizar um corpo, tá? Eletrizar um corpo, a gente pode eletrizar um corpo de algumas formas diferentes. Eu já mencionei duas aqui, né, nos exemplos que eu falei sobre a carga elétrica e no exemplo que eu falei sobre a conservação da carga elétrica, que são o atrito. Então, por atrito eu consigo eletrizar corpos e por contato eu também consigo eletrizar corpos. Então, eu vou falar desses dois caras e eu vou falar de mais um tipo de eletrização depois desses dois caras. Vou começar pelo atrito, né?
Então a ideia aqui é o seguinte: quando eu pego dois materiais, dois corpos, e eles são de materiais diferentes, tá? Se forem materiais iguais, nada acontece. Então tem que ter materiais diferentes. O exemplo que eu estou trazendo ali é um bastão de vidro e um tecido de lã. E o outro ali, na segunda foto, é um pente de cabelo e a pessoa penteando o cabelo dela. Então aqui é o seguinte: quando você atrita um material com o outro, o que vai acontecer? Vai estar pulando elétrons de um material para o outro, de um corpo para o outro. Então, quando, no caso aqui, ó, nossa imagem, a gente está vendo que o vidro ficou positivo e o tecido de lã ficou negativo. Então, o que significa isso? Significa que elétrons pularam do vidro para a lã. Então, a lã ficou eletricamente negativa. Então, esse tipo de processo, né, quando eu atrito dois corpos, os dois corpos eles vão ficar carregados com a mesma quantidade de carga, né? Em módulo a carga deles vai ser igual. A diferença é que um vai ficar negativo e o outro vai ficar positivo. Por que, que eles ficam com cargas iguais e por que, que um fica negativo e o outro fica positivo? Vamos supor aqui um exemplo, botar números aqui para a gente entender. Quando eu atrito o vidro com a lã, o que está acontecendo? Pula elétrons do vidro para a lã. Só que estão pulando quantos elétrons? Pulou 10 elétrons do vidro para a lã. Então a carga que a lã vai ficar, ela vai ter essa carga, a carga que ela vai ter vai depender desses 10 elétrons. A gente vai lá naquela equação lá para calcular a carga de um corpo, né? N vezes a carga elementar. Então foram 10 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. Você acha esse negócio. Só que assim, a carga do elétron ela é a mesma carga do próton. Então, se o corpo tem a mesma quantidade de elétrons e prótons, ele vai ter a mesma carga. Se o corpo perdeu um elétron, significa que ele tem um próton a mais. Então, qual vai ser a carga desse corpo? Vai ser aquele valor lá da carga elementar, mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Por quê? Porque ele tem um próton a mais e o próton é positivo. Agora, a lã, ela recebeu um elétron. Então, ela está com um elétron a mais agora. Então, quando ela está com um elétron a mais, qual vai ser a carga dela? Vai ser menos 1,6 vezes 10 a menos 19, sendo que esse número é o valor da carga elementar. Então, se o vidro perde 10 elétrons, a lã ganha 10 elétrons, o vidro vai ficar com uma carga, ele vai ficar com 10 prótons a mais e a lã vai ficar com 10 elétrons a mais. Então, a carga dos dois é igual, só que os sinais são trocados. Então, é só fazer a continha para ver qual vai ser essas cargas e vocês vão ver que elas vão ser iguais, porém serão opostas. Então esse exemplo aqui do vidro, do pente, talvez algum de vocês já tenham passado uma vez na vida nessa situação aqui, mas não como você passar o pente no cabelo e levantar pedacinhos de papel, mas você passar o pente no cabelo e o pente ficar agarrando nos fios, os fios ficarem sendo puxados para cima do pente. Então isso acontece porque você está passando um material de plástico, né, que é o pente, no cabelo que é feito basicamente de queratina. Então, são materiais diferentes. Quando você passa o pente no cabelo, o cabelo fica eletrizado. Aí, quando você afasta o cabelo é atraído para cima do pente. Porque eles têm cargas, no caso aqui, opostas, né? Porque a eletrização por atrito gera corpos carregados, porém com cargas opostas e opostos se atraem. Então, quando você passa o pente puxa o cabelo para cima dele. E vice-versa. Isso talvez vocês tenha acontecido com vocês. Comigo nunca aconteceu, mas pode ter acontecido. Enfim, o próximo tipo é a eletrização por contato, né? A eletrização por contato, acho que não tem muito o que falar. Você encosta um corpo carregado num corpo não carregado e o corpo não carregado ele vai ficar carregado também. Então, eu pego um corpo aqui, meu exemplo. Eu tenho um corpo que está positivamente, né, eletricamente positivo e eu aproximo ele de um corpo eletricamente neutro. O que vai acontecer? Essas cargas aqui significa que eu tenho tá faltando elétrons nesse corpo aqui, né? Porque ele está positivo, ele tem menos elétrons do que próton. Quando eu aproximo desse corpo que está neutro, o que vai acontecer? Os elétrons que estão nesse corpo vão passar para o outro corpo para tentar fazer um equilíbrio aqui nessas cargas que estão nesses elétrons que faltam no corpo maior. Então, quando esse corpo tá eletricamente positivo, esses elétrons passam para o outro e ele acaba ficando com menos elétrons do que próton, e ele também acaba ficando eletricamente positivo. Então, quando você tem uma eletrização por contato, você vai ter os dois corpos vão ficar eletrizados com o mesmo tipo
de carga. Então, se eu aproximo um corpo positivo de um corpo neutro, encosto um no outro, os dois corpos vão ficar positivos. Se eu aproximo um corpo negativo de um corpo neutro, os dois corpos vão ficar negativos. Se eu aproximo um corpo positivo de um corpo negativo, aí eu não vou estar eletrizando ninguém. Os dois já estão eletrizados, mas aí vai ver se a carga vai ser positiva ou vai ser negativa. Vai depender lá da carga de cada um. Aí eu faço lá o princípio da conservação das cargas e eu acho qual vai ser a carga final desses dois caras. Enfim, então, como é que funciona? Corpo separado, aproximo, os dois se carregam, eu afasto, os dois ficam eletrizados com o mesmo tipo de carga. E ponto. Aqui, isso aqui, não sei se vocês já viram esse tipo de coisa ou já participaram de algum, já visitaram algum espaço científico que tinha esse tipo de bola aqui, né? Isso aqui é basicamente o que? Isso aqui é basicamente um gerador de Van der Graaf. Então essa esfera aqui de aço, ela está sendo carregada. Tá? Essa aqui é um aparelho que está ligado numa tomada, ele está funcionando e ele está eletrizando essa esfera. Essa menina aqui, provavelmente ela está pisando em uma base isolante. Porque se ela toca nessa esfera e ela está pisando direto no chão, o nosso corpo é um ótimo condutor. Então quando essa esfera está carregada, a gente põe a mão nela, a carga passa da esfera pelo nosso corpo e vai embora pelo chão. Então, se isso acontecer, a gente não fica carregado. Mas se a gente pisar numa base isolante, essas cargas vão passar para o nosso corpo, mas não vão conseguir fugir do nosso corpo. Então elas se espalham pelo nosso corpo. Quando elas se espalham pelo nosso corpo, o nosso cabelo fica eletrizado. Quando o nosso cabelo fica eletrizado, né, os fios vão ficar com o mesmo tipo de carga, né? Porque eletrização por contato, os corpos vão ficar com o mesmo tipo de carga. Então, cargas iguais, o que acontece? Repele. Então, o nosso cabelo com o mesmo tipo de carga começa a ficar se repelindo, ele fica todo para cima. É isso que acontece com esse tipo de situação aqui. Se algum dia vocês tiverem a oportunidade de tocar numa esfera dessa aqui, façam, é legal, é divertido. E não fiquem com medo de tomar um choque, tá? Pode acontecer de vocês tomarem um choque? Pode. Vai doer? Não, não vai doer. É um choque super, super tranquilo. É como se fosse uma leve beliscada no local que você está tomando choque. Se você está num negócio desse e você toma um choque, por exemplo, na mão, é como se alguém tivesse dado uma leve beliscada na sua mão. É beliscada mesmo, você nem percebe. É mais susto do que dor. E é muito divertido. Enfim, agora a última eletrização, essa aqui é um pouquinho mais confusa, porque ela demanda, eu preciso fazer alguns processos antes para poder eletrizar o corpo. Então, a eletrização aqui, por indução, como é que funciona? Eu vou pegar um condutor neutro, tá? E eu vou aproximar esse condutor de um bastão que esteja eletrizado, tá? Então, como é que vai acontecer aqui? Vou ilustrar aqui, vai ficar mais claro entender isso aqui. Eu vou considerar aqui eu nem coloquei a imagem dele neutro, mas imagina, na verdade não, vou colocar assim mesmo. Esse corpo aqui, isso aqui é um condutor, tá? E isso aqui também é um condutor. Essas duas esferas são condutores. Qual é a diferença aqui? Essa esfera grandona aqui, ela está numa base isolante. Então isso aqui é uma base isolante que não permite que as cargas escapem por aqui. Esse cara aqui, ele está eletricamente neutro. O que significa isso? Ele tem a mesma quantidade de carga negativa do que a carga positiva. Então aqui eu estou colocando 5 cargas negativas e 5 cargas positivas só para dizer que ele está neutro. Esse bastão aqui, ele está negativo. Então ele tem mais cargas negativas do que positivas. Ele está negativo, esse cara aqui. O que eu vou fazer? Eu vou aproximar esse cara desse corpo grandão aqui. O que acontece quando eu aproximo esse menor do grandão? O que acontece aqui é um fenômeno que a gente chama de indução elétrica. O que vai acontecer? Como esse cara está negativo, ele vai atrair as cargas negativas desse cara, as cargas positivas desse cara grandão para próximo dele, enquanto ele vai repelir as negativas. Então o que acontece é que a região onde eu estou aproximando esse bastão, ela vai ficar com mais cargas positivas do que negativas. É como se ela ficasse positiva aqui e negativa aqui. Porém, esse corpo ainda continua neutro, porque ele não perdeu e nem ganhou cargas. Essas cargas só mudaram de posição. Aqui ficou mais positivo, aqui ficou mais negativo. E eu não posso tocar esse cara aqui nessa esfera neutra, porque se eu tocar, né, vai ter aquela eletrização por contato. Então eu não posso tocar. Eu só tenho que chegar perto.
Quando eu faço esse tipo de coisa, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse condutor aqui e eu vou ligar ele na terra, através de um fio condutor, então chamado fio terra. Eu ligo esse cara aqui na terra. Quando eu ligo esse cara na terra e aproximo esse meu bastão aqui, esse bastão aqui a gente chama ele de indutor. E esse corpo aqui é o corpo que vai ser induzido. Então esse cara aqui é o indutor. Quando eu aproximo esse cara daqui, o que vai acontecer? As cargas negativas vão estar sendo jogadas para longe desse, desse condutor aqui. Então quando eu ponho esse fio ligado com a terra, essas cargas negativas vão ser jogadas para a terra. Elas vão escapar por aqui. Eu estou empurrando, é como se esse cara aqui estivesse empurrando essas cargas negativas para fora. E essas cargas vão vazar para fora desse meu corpo. Então, enquanto as cargas estiverem saindo, o que vai acontecer? Sai a carga negativa, significa que ele está começando a ficar com mais cargas positivas do que negativas. Então, quando eu afastei isso aqui, eu corto esse fio fora. Quando eu corto esse fio fora, eu vou ter esse corpo com mais cargas positivas do que negativas. Então, através da indução, eu eletrizei esse corpo de uma carga positiva. Então, na indução elétrica, né, na eletrização por indução, eu eletrizo o meu corpo com uma carga oposta ao meu indutor. Vou ilustrar aqui melhor como é que funciona isso. Eu vou aproximar o meu indutor do corpo induzido aqui. Aí eu vou fazer essa indução elétrica aqui. Eu vou botar de um lado vai ficar mais positivo, do outro vai ficar mais negativo. Eu ligo esse fio terra aqui e as cargas escapam para fora desse meu corpo induzido aqui. Quando elas escaparem para fora, eu corto esse terra daqui e afasto meu bastão. Quando eu afastar meu bastão, essas cargas vão se espalhar novamente, vão ficar uniformes, porém agora ele vai ter mais cargas positivas do que negativas, porque as cargas negativas escaparam aqui por esse terra. Então agora ele vai ficar eletricamente positivo. E é assim que funciona a eletrização por indução. Mas e se eu pegar, por exemplo, aqui, né, que é esse quadro aqui da observação, se eu pego um indutor positivo, então se esse cara aqui fosse positivo, o que iria acontecer? Todo esse lado aqui ficaria negativo, com um excesso de cargas negativas, e esse lado ficaria, e esse lado aqui ficaria positivo, beleza? Aí eu ligo esse terra, o que acontece? A gente viu que os elétrons que se movimentam, né? Então, aqui está muito positivo, o que vai acontecer? Os elétrons vão ser atraídos para cá. Os elétrons vão começar a entrar através desse fio para esse meu indutor, para esse meu corpo induzido aqui. E quando eu cortar esse terra, esse corpo aqui vai ter mais cargas negativas do que positivas, porque os elétrons entraram. Então, quando eu afastar o indutor, ele vai ficar eletricamente negativo. As cargas vão se espalhar de novo, mas ele vai ficar carregado negativamente. E é assim que funciona os tipos de eletrização. Se ficou alguma dúvida, gente, com relação a qualquer assunto, qualquer explicação que eu falei nessa aula de hoje, vocês mandem mensagem, tá? Podem procurar a gente tirar dúvida, tá? Para a nossa atividade de hoje ela termina aqui com esse assunto. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se não ficou claro, podem procurar e procurem, por favor, que a gente está aqui para ajudar vocês, tá? Se vocês procurarem no conselho que eu dou para vocês, peguem a apostila do curso, né? Deem uma lida na apostila do curso. Esse conteúdo também está lá nessa apostila. Se não der certo, continuaram não entendendo como está na apostila, procura num livro, pode ser no livro do colégio de vocês, pode ser na internet, pode procurar em qualquer lugar e dê uma estudada sobre esse assunto, tá? Então, gente, um abraço para vocês, fiquem em paz e até a nossa próxima aula.